pessoal. Vamos lá para a correção do exercício de revisão de matemática 2, que trata da área e do volume do cilindro, né? A questão 1 do exercício diz o seguinte: uma lata de óleo cilíndrica possui as seguintes medidas internas: raio da base 4 centímetros e altura 22 centímetros. Nessa lata, é possível armazenar mais de 1 litro de óleo? Então, vamos lá. Se essa lata de óleo é cilíndrica, então ela vai ter esse formato aqui, né? Ele está me dizendo que o raio da base aqui é 4. Então, a medida do raio da base é a medida que vai do centro da base até a circunferência. Então, R é 4. E a altura, que é a distância entre as duas bases, é 22 centímetros. Nessa lata, é possível armazenar mais de 1 litro de óleo? Vejam só. Como ele está querendo uma medida de capacidade, que é litro, eu preciso inicialmente encontrar o volume da minha lata para saber se a capacidade dela é superior a 1 litro. O volume de um cilindro, ele é dado pela fórmula V igual a π raio ao quadrado vezes H. No caso aqui, a unidade de medida dada é centímetro. A gente sabe o seguinte, que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, o volume que eu encontrar aqui em centímetro cúbico terá o mesmo valor em ml. Então, vamos lá. E que também 1 litro, vamos relembrar isso logo, é 1000 mililitros. Então, meu volume aqui, como eu já sei que o raio é 4 e que a altura é 22, só substituir no valor do V. O π eu vou deixar para transformar no fim. Aliás, eu vou transformar no fim. V é igual a π vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes 22. Então, V vai ser igual a π vezes 16 vezes 22. Então, multiplicando 16... Aliás, o valor de π, que é 3,14, vezes 16 vezes 22... eu vou encontrar o valor de 1105. Opa, teve um errinho aqui, vamos voltar. De 1105. Deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta, que estava diferente. Vou botar uma borrachinha. Só um instantinho. Voltando para cá. 1105,3 centímetros cúbicos. Então, aqui eu tenho o volume em centímetro cúbico. Como 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então eu tenho que a capacidade da minha lata, eu tenho que a capacidade da lata é de 1105 mililitros aproximadamente. O que equivale a 1,105 litros. Por que 1,105 litros? Porque 1105 ml, para eu transformar em litro, como 1 litro tem 1000 ml, eu vou ter que dividir por 1000. Então, dividindo por 1000, a vírgula que estava aqui, anda 3 casas para trás, fica 1,105 litros. Ou seja, a lata armazena mais de 1 litro de óleo. Ok? Pronto. Então, sempre lembrem de observar qual é a pergunta do problema e qual a solução, ok? Eu preciso responder a pergunta. Não adianta só calcular o V aqui. Eu achei o volume em centímetro cúbico, mas eu preciso dizer qual a resposta do problema. Ele quer saber se é possível armazenar mais de 1 litro de óleo.
Então, vocês sempre me perguntam se tem que transformar o π em 3,14. Depende da situação. Aqui ele pede para que você vai ter que saber a medida da capacidade em litro. Como você vai ter que descobrir a capacidade em litro, então vai ter que transformar o π em 3,14 na hora que for calcular o volume. Ok, gente? Vamos lá para a próxima. Questão 2. Determine o volume de um cilindro. Então, determine o quê? O volume de um cilindro, sabendo que sua área lateral é igual a 250 π. Algumas pessoas, na hora de responder, não observaram que isso aqui é a área lateral. 250 π é a área lateral do cilindro. E o que é a área lateral? É aquela região que fica em torno do cilindro. Aquela superfície que fica em torno do cilindro. Quando a gente tira as duas bases que abre, fica um retângulo. Então, vê só. Se a área lateral... E que ele dá outra informação. E que o raio de sua base mede 10. Então, 10 é o raio. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho a área lateral. Então, vamos escrever aqui as informações que eu trago no problema. Eu tenho a área lateral, que é de 250 π. E eu conheço o raio da base, que é 10 centímetros. Ele quer que eu determine o que mesmo? O volume de um cilindro. Se ele quer que eu determine o volume, eu sei que o volume vai ser dado por quem? Por π, raio ao quadrado, h. Para achar esse volume, eu preciso do valor do raio e da altura, só que a altura não foi dada aqui no problema. Porém, ele me dá informações que com elas é possível encontrar esse valor da altura. Como assim? Eu tenho a área lateral que é de 250 π. Eu sei que a área lateral de um cilindro é calculada multiplicando 2 vezes o valor de π, vezes o raio, vezes a altura, 2πrh. E eu também sei que o valor dessa área lateral é 250 π. Então, no lugar de AL, eu vou colocar 250 π. Repito, 2, o π. O R eu já sei que é 10, então eu coloco 10 no lugar aqui, vezes tudo, vezes H. Esse π eu não vou transformar em 3,14 porque eu tenho π aqui também que está multiplicando e eu posso passar dividindo, então não precisa transformar. Então, eu vou colocar 250 π igual 2 vezes 10, eu posso multiplicar, dá 20. 20 vezes π vai ficar 20πh. 20π está multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar 250π dividido por 20π igual a h. Π dividido por π dá 1. 250 dividido por 20, posso cortar os zeros e fica 25 dividido por 2. Logo, a altura vai ser de 12,5 centímetros. Certo? Então, agora que eu sei a altura, eu posso encontrar o volume, que é o que ele pede. Observe que ele só quer que você determine o volume. Então, não precisa transformar o valor de π em 3,14 aqui. Então, meu V vai ser igual a π vezes o raio, que no caso é 10, ao quadrado, vezes a altura, que é 12,5. V vai ser igual a π vezes 100, porque 10 ao quadrado é 100, vezes 12,5. Multiplicando agora 100 vezes 12,5 dá 1.250, já que a vírgula anda duas casas para a direita aqui. Então, V vai ser igual a 1.250 π centímetros cúbicos. Precisa transformar o π em 3,14? Não, eu posso deixar a minha solução assim. Ok? Vamos lá. Próxima questão. Um reservatório cilíndrico de armazenamento de água possui internamente 8 metros de diâmetro. Então, vamos lá. Vamos identificar as informações aqui. 8 metros de diâmetro e 14 metros de altura. E está vazio. Então, preciso entender essa primeira informação. Eu tenho um reservatório no formato de um cilindro. Ele me deu as dimensões desse reservatório e disse que ele está vazio. Se ele receber água à razão de 160 litros por minuto, ou seja, a cada minuto entra 160 litros de água, qual é o menor número inteiro de dias necessários para enchê-lo completamente? Então, qual é a pergunta do meu problema? Qual é o menor número inteiro de dias necessários para enchê-lo completamente? Observe que agora eu estou tratando de capacidade, já que aqui ele está falando de uma razão
de 160 litros por minuto. Já que eu sei que entram 160 litros a cada minuto, eu tenho como descobrir, por exemplo, quantos litros entram em um dia, né? Vamos lá. Então, eu sei o seguinte. Se entram 160 litros em um minuto, uma hora tem 60 minutos. Um dia vai ter igual a 24 vezes 60 minutos, né, gente? 24 vezes 60, isso aqui vai dar 1.440 minutos. Então, um dia tem 1.440 minutos. Né? E ele recebe a razão de água de 160 litros a cada minuto. Vamos ver aqui qual o volume, ou seja, primeiro eu vou descobrir qual o volume desse reservatório para saber depois quantos litros ele consegue armazenar ao todo. Eu preciso saber quanto tempo ele vai levar para encher, então eu preciso saber quantos litros ele abarca. O volume, como é um cilindro, vai ser π vezes r ao quadrado vezes h. O volume vai ser igual, vou transformar o π. Vocês estavam com dúvida nesse π aqui igual a 22 sétimos. Ele pede para que você use o π dessa forma. Muitos quiseram usar o 3,14. Pode também. Mas se ele pede para que você use o π dessa forma, é porque ele vai te ajudar a calcular as coisas. Vamos usar o dessa forma aqui para vocês verem. Então, usando π aproximadamente 22 sobre 7, eu vou substituir o π aqui. Vamos colocar logo outras informações antes. Relembrando, ele possui internamente 8 metros de diâmetro. Então, se o diâmetro é 8, então o raio é 4 metros. E 14 metros de altura, então H é 14 metros. Então, vamos substituir agora aqui. V vai ser igual a π, que eu vou colocar 22 sobre 7, vezes o raio, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 14. Vejam em que aqui que vai facilitar esse 22 sétimos. Como aqui eu estou multiplicando e esses números vão ser todos multiplicados aqui em cima, 22, vai ficar 22 sobre 7, vezes 16, vezes 14. 4 ao quadrado, 16. Esse 14 aqui, eu posso dividir ele por 7, já que ele está multiplicando esses de cima. Então, dividindo 14 por 7 dá 2. Então, agora eu vou multiplicar só 22 vezes 16 vezes 2. É melhor do que trabalhar com 3,14. Então, o volume disso aqui vai dar 704 metros cúbicos. Sabemos também que existe uma relação entre metro cúbico e capacidade. Então, nós sabemos que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Como aqui tem 704 metros cúbicos, então aqui eu vou ter uma capacidade de 704.000 litros. Aí vamos lá. Eu sei que em um dia entra 1.440. Um dia tem 1.440 minutos. E ele recebe a água à razão de 160 litros a cada minuto. Então, vamos descobrir quantos litros de água entram em um dia. Então, basta multiplicar aqui 1.440, que é a quantidade de minutos que eu tenho em um dia, vezes 160. Ok? Então, aqui eu vou ter o seguinte. 1.440 vezes 160. Então, em um dia, entram 230.400 litros de água. Só que a capacidade total dele é de 704.000. Então, para eu saber quantos dias eu vou levar, basta dividir 704.000 por 230.400. Eu vou dividir 704.000 por 230.400. Posso cortar esses dois zeros aqui, né? Então, vai ficar 7.040 dividido por 2.034. Observe aqui que vai dar 3, porque 2.304 vezes 3, 12, vai 1,
9, 6, 6.912. Dão 3 dias e sobram ainda, ficam faltando 6.912 para 7.040, ficam faltando 86 mais 40, 126 litros para encher aqui. Deixa eu ajeitar aqui, 126. Ficam faltando 126 litros ainda para encher a caixa. Ou seja, nesse caso aqui, se eu, em 3 dias não vai ser suficiente para encher, né? 3 dias não dá a quantidade necessária para encher. Preciso de um pouco mais do que 3. E ele pergunta o número inteiro de dias necessários para enchê-lo completamente. Se em 3 dias ele não enche completamente, a quantidade inteira de dias que eu vou precisar vai ser de 4 dias. Mesmo que eu não use o quarto dia inteiramente, mas ele quer o número inteiro de dias. Então, aqui será necessário, aliás, serão necessários 4 dias, aproximadamente, 4 dias para enchê-lo completamente. Ok, turminha, vou parando por aqui e vou fazer mais um vídeo com as outras questões, ok? Até a próxima.